É basicamente isso que vai acontecer quando vocês semicerrarem os olhos. Essa imagem é à direita. Vocês vão semicerrar os olhos na imagem esquerda e vai gerar a imagem da direita, uma imagem embaçada, sem informações visuais tão nítidas, mas você consegue perceber todas as diferenças entre as principais áreas, né? Parece que as principais coisas, os principais aspectos formais, eles ficam mais nítidos quando você embaça o objeto, né? No caso, o retrato da Lady Agnew. Aqui eu apliquei outro tipo de desfoque na imagem à direita, e é basicamente isso que, quando a gente semicerra os olhos, a gente passa a ver as informações embaçadas, mas elas ficam mais... os elementos importantes eles se tornam mais óbvios, mais claros para a nossa visão, para a nossa percepção, né? Quando a gente olha a imagem, entende, interpreta, né, a diferença entre os elementos formais da imagem, né, nosso cérebro ele consegue enxergar de forma muito mais apropriada, né? Não fica tão confuso com tanta informação visual. A gente acaba absorvendo, entendendo que o cabelo dela é toda uma mancha preta, né? Fica mais claro o formato da sombra, né, à direita. Então você percebe com mais detalhes as variações de claro-escuro do tecido do fundo, né? Algumas coisas ficam mais claras, né? E a ideia é justamente isso, que ao embaçar a sua visão, gerando, no caso, por exemplo, essa imagem à direita, você vai ter uma imagem muito menos detalhada, mas que vai lhe informar, vai lhe passar as informações que são realmente importantes de serem pintadas, né? E aí você olhar e perceber onde está o preto mais escuro do cabelo, onde está o preto mais claro. Você perceber as diferenças das sombras do pescoço dela. Então você não vai enxergar apenas uma sombra. É uma sombra que tem uma variação de cor e tem variações diferentes claro-escuro em momentos diferentes do pescoço, seja abaixo do queixo ou um pouco mais à direita, perto da sombra mais escura. São cores e tons diferentes, né? Então você começa a assimilar informações e detalhes entre os elementos e partes da imagem, né? Na testa com a imagem embaçada você vai perceber com muito mais clareza onde o branco mais forte está batendo, né? E comparar com a sombra mais escura de toda a cabeça, né? Então as comparações e as informações se tornam mais claras, mais evidentes para você, para o seu cérebro, para a sua percepção, e aí você tem que aplicar essa informação visual na sua tela. E uma coisa importante, né? Esse retrato, em tese, a gente pode, né, justamente procurar representar, buscar representar como um aspecto, um caminho inicial, é essa imagem embaçada da direita, para depois torná-la mais nítida à esquerda, né? Ou seja, você vai começar a acrescentar esses contornos, essa nitidez, esses elementos muito mais claros e vivos que tem na imagem da esquerda, mas você procura começar pela direita, né? Que são os elementos mais embaçados, né? Quando você busca acrescentar apenas os elementos formais, que são realmente importantes, que vão gerar forma, contraste de cor, contraste de claro-escuro, né? Uma variação tonal mais intensa, e toda a variação tonal do vestido, olhando dessa forma, você consegue se apropriar dessas informações, né, a partir do olhar. Aqui já temos a parte final da finalização do retrato de Lady Agnew of Lucknow, e aqui eu trago muito mais nitidez nessa imagem, a parte final da representação desse estudo. Vocês podem perceber que não precisa a imagem ficar toda borrada, mas quando a pintura começa semicerrando os olhos, ou em determinados momentos da pintura, você pode utilizar esse procedimento, esse elemento a seu favor.
mas a obra ela não precisa finalizar e ter um resultado final 100% embaçada, né? Vai depender do quanto o artista ele vai querer uma imagem embaçada, desfocada ou não. Ele é apenas um elemento interessante, principalmente para ser aplicado no meio ou no início da obra, e uma forma de adquirir as informações visuais que são realmente importantes. E sua obra ela não precisa ter o resultado final da forma que você vê com o seu olhar todo embaçado, né? A não ser que seja uma intenção do artista assim fazer. Eu deixo agora essa parte final, exatamente a imagem da obra finalizada. Fica claro que esse embaçamento, esse desfoque dos contornos, né, ele é muito utilizado. O vestido acabou tendo muito desse resultado, o cabelo, mas muitos momentos do rosto, o contorno ele se deu de forma bem linear, bem mais linear, né? E o sofá em contraste com o fundo tem suas linhas, né, seus contornos muito nítidos. Então é um elemento, né, para deixar claro que é uma capacidade, é uma possibilidade, né, uma ferramenta o artista utilizar a capacidade de semicerrar os olhos para em determinadas partes da obra ou quem sabe a obra inteira ele ter esse aspecto desfocado. Então, e a imagem fica claro que eu não deixei a imagem toda desfocada, a imagem da obra finalizada, do estudo finalizado. Ele me serviu, semicerrar os olhos, me serviu como método para enxergar esses elementos formais importantes.